A sutilidade e a suavidade desse trabalho podem muitas vezes serem mais efetivas na consecução e alcance dos objetivos da espiritualidade. Tudo depende do momento e da necessidade dos filhos. A cura da alma é obtida e alcançada através do trabalho paciente de incontáveis encarnações. E há momentos em que determinados objetivos, sim, devem ser alcançados, obtidos de assalto, bruscamente, através do choque que acorda e nos tira do marasmo. Em outros momentos, porém, a mudança se dá de forma paulatina, lenta, muitas vezes de forma imperceptível. Diz ele, ambas as formas de atuação são eficientes. E muitas formas de atuação há entre esses dois polos, entre esses dois extremos. Tudo depende, repete ele, do momento e da necessidade de cada um. Tudo isso para chegar, então, na linha do Oriente. Que é a linha do Oriente? Tem muitos livros, muito material por aí, eu não vou entrar nesses detalhes, porque o meu enfoque já se verá um pouquinho diferente. Mas, resumidamente, a linha do Oriente é constituída de sábios, antigos yogis, médicos ancestrais e outros, todos forjados na milenar sabedoria oriental. E essa linha atua sob a vibração de Oxalá, na irradiação de todos os orixás. Sob sua cobertura, vale dizer, sob o manto de Oxalá, portanto, podem atuar caboclos, caboclas, Diogum, Xangô, Oxum, Omulu, todos os orixás conhecidos, bem como pretos velhos e crianças, mas sempre sob o manto, sob a irradiação, o suave manto de Oxalá. Característica fundamental dessa linha, da atuação da linha do Oriente, é trazer o fogo que transforma por dentro, que induz a transformação interna do indivíduo, que induz ao reordenamento sutil das moléculas, células, átomos de todos os nossos corpos, desde o físico, passando pela sua contraparte etérica, até o corpo astral, que é o corpo das emoções, e o corpo mental. A linha do Oriente, prossegue o autor, sob a vibração de Oxalá, trabalha na irradiação de todos os orixás de forma sutil, serena e extremamente poderosa. E aí começa então a se entrar nessa abordagem um pouquinho diferente que nós queremos fazer, quando ele diz: é um engano muito comum achar que o trabalho da linha do Oriente é um trabalho fraquinho, e coloca isso entre aspas, ou que se destina apenas à cura do corpo físico ou ao alívio dos sintomas físicos, nos casos em que a cura não pode ser obtida. O aspecto transformador e regenerador da atuação dos falangeiros dessa linha é muito grande, e nem sempre é notado, porque seu modo de atuação é suave, é sutil, é desde dentro dos nossos corpos, nem sempre perceptível a olhar desatento. E pensando nessa hora que eu li isso, é uma comparação um pouco grosseira, mas de um forno de micro-ondas, né? Que a gente não vê, ele começa a agitar as moléculas internas e depois esquenta, cozinha, faz todo o trabalho, assim, claro que depois é visível. No primeiro momento a pessoa não consegue entender como é que não sai calor, não sai raios, não sai nada, e como é que tem um efeito tão grande, né? Mas isso é uma divagação minha. Aí prossegue ele: há que se preparar para receber tais forças, principalmente há que se preparar para senti-las e melhor aproveitá-las. Então eu vou dar uma pulada aqui, uma resumida, para dizer que, como ele bem falou, além de uma energia muito sutil, mas extremamente poderosa, ela atua em todos os nossos corpos. Nós temos um trabalho aqui, por exemplo, nas terças-feiras de magnetismo, de pediatria, em que normalmente as pessoas que vêm aí são pessoas que estão acometidas de doenças físicas, algumas de problemas psicológicos, mas sempre que elas são atendidas, elas recebem um tratamento completo de acordo com a sua necessidade. Eles agem no corpo físico, eles agem na contraparte etérica do corpo físico, e essa reorganização sutil que eles fazem, e às vezes a pessoa não sente, ela se dá através da reorganização, vamos dizer assim, daquilo que está bom, e da eliminação das células que não estão bem,
Isso muitas vezes é feito na matriz etérica, porque grande parte das nossas doenças surgem e terminam lá, se refletem, portanto, no corpo físico, mas eles também atuam no nosso corpo emocional e também no nosso corpo mental. Por que isso? Muitas vezes até os nossos problemas são problemas de ordem psicológica e a gente começa a ficar confuso, não sabe como atuar na nossa vida diária. E isso é um conceito básico que nos trazem o pessoal do Oriente, os yogis, os antigos sábios. Emoções descontroladas levam a uma mente descontrolada. E uma mente que pensa sem discernimento se ela está afetada por essa emoção descontrolada. Eles têm uma figura pictórica muito interessante. Eles dizem, o nosso corpo de emoções é como um lago. Se o lago está agitado pelo vento, ele não reflete direito a luz do sol. Sequer se sabe o que é o sol, porque não se desenha a figura redonda do sol ou da lua naquele lago em função da agitação. Então, primeira condição para alcançarmos o sol, que é o nosso eu superior, o nosso Cristo interno, é acalmar o tumulto sensorial, o tumulto das emoções. E ao mesmo tempo, nesses trabalhos, então, eles fazem o mesmo, procurando nos ajudar a acalmar a nossa agitação mental, que nós todos sabemos, ainda mais nessa época, era muito grande. Prossegue ele. Os falangeiros do Oriente são os médicos do corpo e da alma. São os espíritos que trilharam o caminho da sabedoria antes de nós e agora, ao invés de olharem para frente em busca de novas paragens cósmicas, por sua livre opção, escolheram voltar-se para trás e com carinho, com paixão e com muito amor, estender sua mão para nós, velhos companheiros de jornada que nos atrasamos e ficamos para trás, ou até novos companheiros recém-chegados, mas todos indiscutivelmente ainda crianças, aprendendo a caminhar na trilha espiritual e necessitados de um farol a iluminar o caminho no meio da escuridão. E aí ele prossegue e faz a seguinte pergunta: sob essa ótica, quem teria sido Jesus então, se não um deles? Jesus, em sua atuação messiânica, na verdade, atuou em todas as irradiações dos orixás, em um e outro momento. Através da oralidade, da transmissão de conhecimento, vibrava em Oxóssi, através das curas, em Amulu, e assim por diante. Tem um livro, O Triunfo do Mestre, que tem um capítulo muito bom que fala justamente sobre isso, sobre as mais variadas atuações de Jesus nas mais variadas vibrações de orixás. Mas talvez a sua atuação mais constante, mais frequente, mais fundamental tenha sido justamente sobre essa irradiação, o que hoje denominamos linha do Oriente sob a luz de Oxalá, porque engloba suavemente as vibrações de todos os orixás. Jesus foi médico de corpos e de almas, trouxe o tratamento, a cura e até a profilaxia das doenças do corpo e do espírito, o caminho seguro para o nosso crescimento espiritual. Na verdade, e aqui vou resumir de novo, o que o ensinamento de Jesus trouxe, principalmente ao dizer que todos nós somos deuses, vós sois deuses, é que todos nós temos uma fagulha divina dentro de nós, todos sabemos disso, só que a gente na prática não vive essa realidade. E que todo ensinamento, todo produto da nossa caminhada espiritual, na verdade se resumiria apenas isso: a nossa religação com esse Cristo interno, com essa alma, com essa fagulha divina, que justamente nos faz um só com o Criador, um só com o Cristo, um só com Jesus, um só com todos os nossos semelhantes, porque todos os nossos semelhantes, cada um, tem essa fagulha divina dentro de si. E todos, sabendo disso ou não, vivemos incontáveis encarnações à procura disso, quer estejamos conscientes disso ou não. E essa busca, na verdade, seria a busca consciente desse retorno ao Criador, refletido dentro de nós, nesse Cristo interno. E aí ele finaliza dizendo, não o autor, porque ele ainda segue adiante, mas eu finalizando o que ele diz, que Jesus, em cima disso, resumiu todo o ensinamento que tinha sido dado até então, todo o ensinamento religioso, espiritual, todos os mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Esse amar a Deus sobre todas as coisas, sob esse ponto de vista, pode ser traduzido da seguinte forma: buscar incessantemente o Deus que está dentro de nós, esse Cristo interno, com todas as nossas forças, e respeitar a busca de cada um dos nossos semelhantes, que de uma forma ou de outra está fazendo o mesmo. Isso poderia ser traduzido também nas seguintes frases também de Jesus: não fazer ao próximo o que não quereis que nos façam, ou fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Isso parece uma bobagem, assim, no primeiro momento, mas vindo de Jesus a gente se obriga a refletir e ver que não é bem assim. Se nós seguíssemos isso como uma linha de atuação, ainda que imperfeitamente, ainda que a gente possa não conseguir fazer isso da melhor forma, porque somos ainda muito falíveis, né? Toda a sociedade, toda a política, todo o trabalho numa casa de religião, toda a pregação, tudo se encaixaria ao natural, né? E daria certo, vamos dizer assim, se seguíssemos esses dois simples mandamentos que englobam todos os demais. Mas eu falei isso, esse texto na verdade ele vai um pouquinho mais longe, tem algumas considerações interessantes, mas para dizer o seguinte, que a minha conclusão é que a linha do Oriente, ela nos traz, digamos assim, 3 grandes mensagens. A primeira é nos lembrar que o nosso foco é esse, é a busca desse Cristo interno, desse eu superior, dessa alma dentro de nós, que é divina, e é a nossa harmonia com todos os demais, os nossos semelhantes. Tudo o demais são apenas meios para chegar a esse fim. Por que isso é importante? Porque principalmente no meio da Umbanda, do Candomblé, das religiões, e no qual o mediunismo tem ferramenta e instrumento de trabalho, as pessoas às vezes se esquecem que isso é ferramenta e instrumento de trabalho, e não o próprio objetivo em si. O segundo grande mensagem que eles nos trazem é a da paciência. A paciência, que nós não nascemos ontem, não vamos morrer daqui a alguns anos, que nós temos incontáveis encarnações onde estamos nos burilando e buscando esse objetivo, esse foco, que é nos religarmos conscientemente com a fagulha divina que existe dentro de nós. E isso é um trabalho de paciência. A atuação da linha de Oriente sempre é sutil, suave e paciente. Os resultados às vezes demoram, mas muitas vezes são mais permanentes. Isso tira o mérito, a necessidade das demais maneiras de atuar, dos demais falangeiros, das demais linhas de Umbanda? Não. Mas como eu estava dizendo no primeiro momento, a atração pelo fenômeno, a tendência muitas vezes nos esquecermos do foco principal e nos concentrarmos apenas nos métodos de trabalho, muitas vezes tem um efeito danoso e pernicioso, justamente porque a gente se perde no meio do caminho, glorificando, vamos dizer assim, a ferramenta e não o destino, o objetivo para o qual utilizamos essa ferramenta de trabalho. E a terceira grande mensagem seria que esse foco e essa paciência, essa humildade, esse respeito aos mais antigos nos deve acompanhar sempre em nossa toda caminhada. Por que eu falei isso agora? Porque as pessoas, infelizmente, né, e isso é normal, não vai nenhuma crítica aqui, elas têm uma tendência a achar que aquilo que é mais evidente, mais aparente, mais forte, entre aspas, é mais efetivo. E já aconteceu várias vezes, por exemplo, que nós tivemos aqui uma sessão de Oriente, e que por uma razão ou outra, que é ditada pelos dirigentes espirituais da casa, se fez, por exemplo, passe corrido. As pessoas entravam naquele túnel, passavam rapidamente pelo Congá, agradeciam e saíam. E sempre tem, e há muita reclamação, muitas vezes, alguns acham que isso aí não é um atendimento tão eficaz. Prefeririam que houvesse a consulta com a entidade, o que é perfeitamente natural, pudessem conversar e receber o aconselhamento. Mas vejam vocês, por exemplo, isso valeria para um túnel, vamos dizer assim, para qualquer uma das linhas, né? Quando vários médiums se colocam nessa disposição e todos eles dão um passo e se passa lentamente ali, a pessoa não está recebendo o passo de apenas através de um médium, ou de apenas um ou dois guias espirituais.
está recebendo uma bateria de forças, de energias, cada um transmitindo e passando aquilo que aquele filho está precisando. Isso é muito forte, muito concentrado. E aqueles que entram com essa disposição, uma disposição receptiva nessas ocasiões, saem dali com a sensação de que algo muito suave aconteceu, mas também muito profundo. Então, isso é forte sim, isso tem resultados, não é de ser desprezado, pelo contrário. Mas eu falava também da paciência, e aqui queria retornar para aquele e-mail, então, recebido. Infelizmente, vivemos dias de muita correria, de muita agitação, onde tudo é muito rápido. Antigamente, nossos avós são testemunhas disso, as coisas aconteciam muito mais devagar. E se é verdade que acontecendo muito mais devagar, a evolução também era mais lenta, hoje em dia, o lado positivo disso é que para o bem ou para o mal, se avança ou se retrocede também com muito mais rapidez. Então as pessoas às vezes não se dão conta de como é importante certas energias, certos aprendizados, certas sutilezas, elas precisam de tempo. Precisam de tempo para maturar, precisam de tempo para florescer, assim como a planta, as colheitas, isso não é de um dia para o outro, assim também é conosco na espiritualidade. E não importa a quantidade de livros que tenhamos lidos, o que é bom, sem que os ensinamentos que a gente leu desses livros se introjetem no nosso organismo, em cada célula do nosso corpo. Isso não é uma figura de linguagem, isso é real, isso é vivência. Essa introjeção, ela se dá, inclusive nas células do corpo físico. A ciência já demonstrou que de 7 em 7 anos, todas as nossas células são renovadas e todas, de algum modo, já foram substituídas. Cada vez que uma célula do nosso corpo físico é substituída, ela poderá ser substituída por uma célula com uma vibração um pouco mais elevada, se a nossa vida está correndo nesse sentido. Se pudermos ter uma alimentação saudável, pensamentos adequados e assim por diante. É o que se chama de reforma íntima. Então o nosso corpo se sutiliza. E assim é também com os nossos corpos sutis, com o nosso perispírito, com o nosso corpo etérico, o corpo astral, com o corpo mental. Isso leva tempo. Isso não é de um dia para o outro. Então essa paciência é necessária, porque o fenômeno que hoje em dia é buscado com muita sofreguidão, com muita ânsia, ele pode ser muito efetivo nesse ou naquele caso, mas ele com certeza, salvo raras exceções, ele não resolve a nossa vida espiritual, ele não nos dá saltos na nossa espiritualidade, na nossa evolução. Ele tem objetivos específicos, determinadas catarses, determinados choques que a gente tem que ter para acordar, mas o trabalho necessariamente é lento. Então nós médiuns, às vezes nos esquecemos disso. E eu acho até que muitas vezes é natural, não há nem maldade nisso. Mas a gente lê, estuda, daqui a pouco faz um curso à distância, daqui a pouco aprende um monte de coisa, se sente apto, e aí, por exemplo, escreve uma carta para uma dirigente, se colocando à disposição, e eu acredito que a pessoa esteja sendo sincera, mas não se dando conta de que tem, por exemplo, nesse caso, apenas 19 anos. 19 anos, é uma criança. Ainda que o espírito possa ser antigo, ainda que ao longo do tempo, nessa encarnação inclusive, possa se revelar uma pessoa assim extremamente preparada, mas 19 anos é muito pouco tempo. Há que se entrar com humildade, há que se entrar com a cabeça baixa da humildade, do respeito aos mais antigos, daqueles que trilharam esse caminho antes de nós, nessa encarnação ou encarnações passadas. Os dirigentes, os médios mais antigos, aqueles que têm as experiências que podem contar, através da vivência com eles, e num rito seguro, propiciado por uma casa responsável, que procura fazer a caridade de uma maneira correta e adequada, utilizando a caridade como um instrumento para resgate, primeiro, de dívidas antigas de cada um dos trabalhadores que são endividados, mas também como auxílio para as pessoas que ali vêm em busca de ajuda para eles poderem prosseguir na sua caminhada. Isso só se adquire com o tempo. E os guias espirituais, eles olham para nós com muita compaixão, com muito amor, com muita paciência, porque eles veem que nós somos crianças ainda. E muitas vezes, sem nos darmos contas, temos a pretensão
de desfilar um currículo extenso, formado em apenas 6 anos de trabalho. É muito difícil. O próprio Jesus começou a trabalhar uns 30 anos. Antes disso foi todo um período de formação, de ajuste da sua espiritualidade, dos seus corpos espirituais ao corpo físico, até se preparar para o início dos trabalhos dele. Então, o que sobra para nós? Essa humildade, esse respeito aos mais antigos, e principalmente, não é propriamente por respeitar os mais antigos, mas para a gente ter ciência de que a evolução não dá saltos, e a evolução espiritual menos ainda. Se a gente não se dá conta disso, a gente pode colocar por terra um belo de um trabalho que está sendo feito, que está sendo começado, em virtude dessa pressa. Então, a pressa do mundo não necessariamente deve ser a nossa pressa. Talvez devamos utilizar os meios que o modernismo nos concede, a rapidez, a facilidade de acesso a leituras, mas sempre como instrumento, ferramentas de trabalho a nosso serviço, e não sermos escravos dessa pressa e dessa urgência que no fim e ao cabo tem levado à queda de muitos e muitos médiuns que poderiam então estar crescendo e evoluindo bem mais. Eu vou encerrar por aqui, esse tema é muito extenso. Eu só queria dizer isso porque linha do Oriente é sempre para nos lembrar disso, que a sutileza, a suavidade não quer dizer falta de força, e sempre nos lembrar desse foco principal que é representado pelo ensinamento de Jesus. Vamos procurar o nosso Cristo interno, a nossa alma interna, tudo o mais são meios para chegar a isso aí. Se a nossa vida diária for pautada por isso, ainda que nós imperfeitos possamos sempre cair, eles vão nos ajudar, vão estender a mão e infinitas vezes vão nos ajudar a nos erguer. Mas eles não farão o trabalho por nós. Nós é que temos que fazer. Então, se a gente tiver consciência disso, as coisas ficam bem mais fáceis. Era isso. Eu pediria a todos